Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome por tua santa misericórdia, concedei-nos, Senhor, a tua presença santa na forma das mais puras e sublimes energias, e que estas forças sublimes possam clarear os horizontes dos nossos pensamentos, dissipando as nuvens negras que obscurecem nossa razão. Que esta tua santa energia, Senhor, possa adentrar em nossos corações como doces emulações de paz, fazendo-nos, Senhor, despertar para a nova era, a era do amor, a era da paz, a era da fraternidade, a era da comunhão entre irmãos encarnados, com opiniões diversas, com experiências diversas, mas com sentimentos únicos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A comunhão entre encarnados, desencarnados, de desencarnados, aqueles já despidos das vestes físicas, com nós, ainda, Senhor, no jugo da carne. Essa comunhão possa fazer, Senhor, o grande entendimento da comprovação da vida eterna e do sentido mais profundo do amor. Ó Jesus Cristo, que esta noite possamos libertar-nos das amarras pesadas do ego, da ilusão, e que esta luz norteie como um farol que nos leva a um porto seguro, Senhor. Abençoai esta casa santa, templo fraterno do amor, que tem como único objetivo, Senhor, evangelizar e libertar as almas. Abençoai a equipe de trabalhadores que colocam-se como servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho, que possamos viver fraternalmente, mesmo nas condições adversas, na intimidade de cada um, mas que possamos vencer a nós mesmos e compreender o grande motivo que nos une, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe os lares, famílias e familiares aqui representados, aqueles que já partiram para a pátria espiritual através do processo natural do desencarne, que recebam, Senhor, a sagrada energia do teu amor aonde estiverem, e a certeza de que um dia estaremos todos reunidos nas muitas moradas da casa do Pai. Abençoai, Jesus Cristo, o alimento que iremos tomar e servir, que este alimento, Senhor, possa também ser um medicamento, curando as feridas físicas e espirituais. Abençoe aqueles que dedicaram uma parte de suas vidas na confecção deste alimento até chegar a nós. Abençoe, Jesus Cristo, este caderno de amor, de prece. Derramai sobre cada nome aqui, Senhor, a luz, e que um anjo amigo possa ir de encontro aos irmãos e levar, Senhor, a tua mensagem de amor e de esperança, de força e coragem. E assim, revestidos com estas energias, vencendo as intempéries, possam buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna, Senhor. Ó amado Jesus, nas águas aqui trazidas em cada recipiente,
Derramai, Senhor, tuas bênçãos sagradas e transformai estas simples águas no mais precioso medicamento. Assim, passando em suas dores, feridas ou ingerindo, possam transformar-se no mais precioso medicamento e remédio, curando as feridas físicas e espirituais. Transforma-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te também, amado, estenda tuas bênçãos santas e sagradas sobre a colônia Santa Marta, sobre as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, hospitais. Aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o erro, o mal, por misericórdia, Jesus, lá esteja a tua presença de amor e vida eterna. Aos irmãos, Senhor, que professam outros cultos e credos religiosos, por misericórdia, Jesus, pedimos-te, ampare, abençoe, ilumine, Senhor, nosso país querido. Boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos nesta casa de amor e rogando a Cristo e aos benfeitores que aqui estão para nos dar a luz do entendimento e do esclarecimento dessa lição de hoje e sairmos daqui pensando melhorar cada dia mais, ser melhores a cada dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. A lição é: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo para não resistir ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contra vós para tomar vossa túnica, dai-lhe também vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, andai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não rejeiteis jamais aquele que vos pedir emprestado. Os preconceitos do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam estes melindres, nascido do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a pagar a injúria por injúria, golpe por golpe. O que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Esta é a razão pela qual a lei de Moisés dizia: olho por olho, dente por dente. Lei que estava de acordo com o seu tempo. Mas o Cristo veio e disse: pagai o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra. Ao orgulhoso, este sentimento parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. Já que a sua noção do que é vida alcança somente o momento presente. Devemos então entender ao pé da letra o ensinamento de Jesus? Não. Da mesma maneira que aquele que diz para arrancar o olho, se for esse o motivo de escândalo. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda a ação da lei e deixar o campo livre aos maus, que nada temeriam. Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Por estas palavras, Jesus não quis proibir a defesa e sim condenar a vingança. Ao dizer para oferecer a face quando outra for batida, quis dizer que, de uma outra forma, que não é preciso pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar seu orgulho
que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma justiça do que cometê-la. Que é melhor ser enganado do que enganar. Ser arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que nada mais é do que uma das manifestações do orgulho. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode deixar a força para suportar-se pacientemente os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: elevai vossos olhares. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Que assim seja. Quando Jesus disse para que nós oferecêssemos a outra face, quando nós fôssemos ofendidos, ele quis dizer que se ao chegar a nós alguma ofensa, alguma discórdia, qualquer que seja o tipo de ofensa, que te magoe, que te machuque, que você possa oferecer a outra face. A face da tolerância, da compreensão, do amor e principalmente do perdão. Porque todos nós temos as duas faces. E ao sermos ofendidos, o nosso orgulho é ferido e nós queremos ofender o outro muito mais do que nós fomos ofendidos. Aí nós deixaremos a nossa pior face à mostra e então nos entregaremos à lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, nos afastando das leis de Deus exemplificadas por Jesus Cristo. Recentemente eu ouvi uma frase que me fez refletir muito e que eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês também possam refletir. A frase foi a seguinte: cada um só dá aquilo que tem. O que eu tenho para dar para o outro? O que nós temos para dar para o outro? Não de coisas materiais, porque essa é a mais fácil de se dar quando se tem. Mas o que você tem de bom para doar para o outro? A sua tolerância, a sua paciência, o seu amor, o seu perdão. Porque muitos de nós, a grande maioria, vivem em um mundo de reclamação. Fica insatisfeito com o mundo, com ele mesmo. E isso faz com que ele se revolte com o mundo. E qualquer um que chegue próximo dele, ele quer reclamar. Ele quer falar mal do outro, falar mal da vida, falar mal de tudo. Independente de quem seja. E se este outro chegar dando uma opinião, uma sugestão, um aconselhamento para que ele possa modificar e aquilo é diferente do que ele pensa, aí a animosidade que tem dentro de nós vem afora. E ofendemos aquele irmão que está ali do nosso lado tentando nos ajudar. Muitas vezes nós nem sabemos o motivo da nossa insatisfação, da nossa mágoa, da nossa raiva. Às vezes nem é nossa, né? Nós deixamos que ser influenciados por irmãos que estão envolvendo o mundo a partir daquilo que a gente faz, a gente age, pela afinidade de pensamento e de sentimento. Nós podemos estar desse lado, daquele que está revoltado com o mundo, seguindo o fluxo do mundo. Mas nós também podemos estar do lado daquele que está oferecendo a ajuda. E oferecendo a ajuda, nós seremos ofendidos. E o que fazer nessa hora? É hora de testar aquilo que nós sempre estamos estudando. Será que nós seguiremos os ensinamentos de Jesus? É a hora de nós mostrarmos a nossa melhor face. Se ele for intolerante, que sejamos tolerantes. Se de alguma forma aquela ofensa chegou até nós, que oferecemos então a ele verdadeiramente o perdão. Mesmo que nós
não estejamos errados na situação. E sempre nas palestras, nosso irmão Geraldo sempre fala assim que para fazer essa modificação, para fazer essa transformação tão necessária a nós, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, somente para aquele que quer realmente. E para isso ele precisa ter força, coragem e humildade. Por que força, por que coragem e por que humildade? Porque aquele que seguir os caminhos de Cristo, ele vai ser totalmente diferente do mundo. Ele vai seguir contra tudo que o mundo oferece e nos mostra. E a partir do momento que se propõe a fazer essa transformação, essa modificação, nós seremos mais testados ainda. Um exemplo de como que a gente pode agir e como nós agimos atualmente. Nós estamos num trânsito, de repente uma pessoa nos fecha. Automaticamente, no ímpeto, no nosso normal, né, vamos dizer assim, que não é normal, nós queremos fechar o outro também. E se no momento que a gente tentar fechar, não conseguir, a gente vai ficar com aquela revolta, aquela raiva dentro da gente, e na primeira oportunidade a gente fecha o outro. Não precisa ser aquele, porque você precisa expressar a sua insatisfação, a sua raiva, e o outro que vai sofrer. Mas aí você está no caminho da transformação. De repente o outro te fecha. Nosso irmão Geraldo já contou isso. Ele já fez isso. E você tenta falar com o outro que te fechou, até abre o vidro, mas ele finge que não te vê. Mas aí você pede ele para baixar. Aí você fala, ô meu irmão, você me desculpa, você me perdoa, vai com Deus, vai em paz. O que essa pessoa vai pensar? Vai pensar, que mundo que eu estou? Eu que erro, ele que me pede perdão? Né? Então, assim, se isso tocar no íntimo daquele que fez errado, ele já vai fazer diferente. Porque vai seguir o exemplo daquele que não tinha nada a ver com a história, que não era errado, mas pediu perdão. E se nós não tivermos a força, a coragem e a humildade, aqueles que estão ao nosso lado, que conhecem o nosso passado, que acreditam que a gente não consiga mudar, na primeira oportunidade que nós temos de receber uma ofensa próximo das pessoas que estão à nossa volta e não revidarmos a ofensa, a pessoa fala pra gente, uai, você não vai responder à altura, não? Você não vai responder, você não vai ofender? Não, você não é essa pessoa, não. Sai desse corpo que não te pertence. Não é assim que fala pra gente, quando a gente está diferente? Mas aí, se a gente não tiver o fortalecimento nesse caminho da mudança, a gente cai na primeira pergunta e vai ou ofende o outro. Nós seremos taxados de loucos, de bobos, de fanáticos, mas não importa. Importa que no futuro, aquele que nos chamou de bobo, fanático, de louco, né? Seja louco, nos verá mais fortes, mais equilibrados, mais fortalecidos, mais novos, e dirão, uai, mas o tempo não passa para você, não? Porque há 10 anos atrás, você está da mesma maneira, e para mim já está diferente, o que você fez? Aí você responde simples, estou seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, estou seguindo as pegadas e os seus exemplos. Aí fala igual Jesus, vem e segue-me, porque o exemplo arrasta. E nós precisamos entender, que só aquele que compreende, que aceita que o espírito é imortal, que todos nós estamos numa escala evolutiva através das reencarnações, somente estes que compreendem e aceitam isso, que entenderão as leis de Deus, tão bem exemplificadas por Jesus Cristo, que passou por tanta dificuldade, por tanta ofensa durante toda a sua vida, não só na época que ele foi preso e crucificado, mas durante toda a sua vida. E ele nunca revidou.
E Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de perdoar, mesmo não tendo culpa, mesmo não tendo um erro sequer para falar que ele precisava perdoar. E eu acredito que todos nós podemos fazer essa mudança. Durante o estudo dessa lição, aconteceu várias oportunidades de colocar esse ensinamento em prática e eu lembrei. É lógico que nós não seguiremos sempre, né? Nós somos falhos, nós somos humanos, estamos no mundo de provas e expiações. Mas diante de tudo isso, nós podemos afirmar que é somente através do perdão, do verdadeiro perdão, que nós conseguiremos nos livrar, né, dessas energias que envolvem nossos pensamentos na fragilidade, de coisas que estamos presas do passado. Muitas vezes a gente não sabe por que está insatisfeito, nem sempre é dessa vida. Nós precisamos lembrar disso. Tem uma história que mostra muito essa questão do perdão, do verdadeiro perdão. Conta-se que na época da escravidão havia um escravo que ele era muito forte, robusto, mas ele era muito honesto e tudo que o senhor da fazenda pedia para que ele fizesse, ele fazia sem reclamar, seguia o caminho, falava, eu tenho que fazer, eu faço. E aquilo foi conquistando naquele senhor a confiança. E decidiu então dar uma promoção àquele escravo. Passou ele a administrador das propriedades. Ele passou então a administrar os outros escravos. E chegou nele e falou assim, olha, eu estou precisando de 20 escravos fortes e robustos. E eu gostaria que você me acompanhasse ao mercado de escravos para que lá você me ajude a procurar estes escravos, porque é você que vai administrar. E assim aconteceu. Ao chegar no mercado de escravos, ele viu ao longe, o administrador viu ao longe, um escravo velho, fraco, magro, sentado num cantinho, e disse ao seu senhor, aquele escravo deve ser adquirido. E ele falou assim, não, mas esse não foi o nosso acordo. Eu preciso de 20 escravos fortes e robustos. E o mercador de escravos, ouvindo aquele diálogo, falou para eles, não, se vocês comprarem 20 escravos, eu dou esse velho escravo para vocês. Ele não tem nenhuma utilidade. Então, vocês podem levá-lo. E assim aconteceu. Adquiriram os 20 escravos, levaram para uma propriedade. Chegando lá, o administrador de escravos levou aquele velho para sua casa e passou a cuidar dele. Quando ele tinha frio, levava ele para tomar banho de sol. Quando tinha fome, dava comida. Quando estava calor, levava ele para a sombra de uma árvore. E o Senhor ficou intrigado. Por que ele cuidava tanto daquele velho escravo? Deveria ser um parente dele, pensava. E resolveu então perguntar. Perguntou, por um acaso este escravo que você cuida tão bem é seu pai? É seu parente? Ele, não, senhor, não é meu pai. Então é um tio querido? Ele também não é um tio querido. Na verdade, senhor, ele nem é parente meu, ele é meu inimigo. Ele, mas como pode você cuidar do seu inimigo de uma maneira como se fosse seu parente muito querido? Ele disse ao seu senhor que havia aprendido, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, sobre perdoar os seus inimigos. E ele viu naquela oportunidade de cuidar do seu inimigo para colocar em prática aqueles ensinamentos. Então nós podemos dizer que o perdão não é o esquecimento do fato. Ele não esqueceu que ele havia sido escravo por conta daquele senhor. E perdoar
por muitas vezes é difícil porque nós não conseguimos nos libertar das lembranças daqueles que nos fizeram mal. Porque perdoar é não mais sentir raiva. Não é nutrir o ressentimento em nós das pessoas que nos feriram. E perdoar traz uma sensação de tranquilidade, de paz, de harmonia, que somente aquele que realmente perdoar do coração e não dos lábios é que vai conseguir ter esse sentimento de paz, de harmonia e tranquilidade. Nada vai abalá-lo. No final dessa lição que Mateus nos trouxe, ele diz também a frase: dai aquele que vos pede e não rejeiteis jamais aquele que vos pedir emprestado. Eu achei interessante a gente falar sobre essa parte, porque por que Jesus pede para que nós não negarmos ao outro o que ele nos pediu? Nós podemos seguir no seguinte raciocínio: aquele que vem a nós com uma ofensa, nem sempre ele quer o revide. Muitas vezes ele pede de nós um olhar de compreensão, de aceitação, de ajuda. Para compreender melhor isso, eu vou dar um exemplo que eu acredito que muitos de nós ou já vimos, ou estamos vivenciando, ou já vivenciaram. As crianças de hoje estão muito rebeldes, estão muito mal educadas, não respeitam, só querem fazer as coisas que elas querem. Engraçado que desde pequena acha que sabe o que quer, né? E os pais, na correria do dia a dia, querem resolver as coisas de maneira rápida. Então preferem levar num psicólogo, num psiquiatra, e o resultado disso nós já sabemos. Vão colocar a criança sob o controle de remédios controlados, tarja preta. Desde criança já cresce com a dificuldade de ser manipulada, né, por medicamentos. Só que os pais irresponsáveis deveriam analisar o motivo daquela criança estar daquela maneira. Muitas vezes pela correria do dia a dia, de buscar, né, as coisas materiais, de buscar o sustento, de deixar algo para aquela criança que está ali do lado, esquece da criança. Muitas vezes não dá atenção, não dá amor, não dá carinho, não dão limites. O que dão? Dão telas. Aí ela vai seguir o quê? O que o mundo está apresentando para ela. Por isso que nós precisamos ter uma visão mais espiritualizada sobre o que estão acontecendo com as crianças. Um olhar mais sutil e não materializando como nós, a maioria de nós, estamos fazendo. Porque eu acredito que tudo que atrapalha, que incomoda o ser humano, ele costuma descartar. E uma maneira rápida de descartar as crianças que estão atrapalhando, vamos dizer assim, é jogar nas mãos dos médicos e até mesmo da escola. Só que Jesus nunca nos ensinou a ser egoístas. Em momento algum da história de Jesus, nós ouvimos falar algo que Jesus foi egoísta. E ele também não nos condenou à defesa. Nós podemos nos defender das ofensas, mas de uma maneira que não machuquemos o outro, não ferimos o outro. É isso que ele nos ensina. E para falar sobre essa questão do perdão, eu lembrei de uma história que eu li no livro Ideias e Ilustrações, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Hilário Silva. Um jovem, ele foi rudemente esbofeteado em uma festa. E naquele envolvimento, sem saber o que tinha acontecido, sem ter culpa de nada, ele ficou olhando e as pessoas criticando, falando que ele era covarde, porque ele não levantava para revidar aquela ofensa.
com o rosto todo ensanguentado, em sã consciência, ele sabia que se ele revidasse, ele dali não sairia bem. Mas naquele momento, ele prometeu se vingar. Arquitetou então um plano de vingança. Ele armou-se e preparou para esperar um momento fácil, prático de agir e concluir a sua vingança. Só que um amigo dele, vendo aquele semblante sombrio, triste, ele pediu para que ele acompanhasse em uma palestra, em uma casa espírita, numa noite. Mesmo desanimado, sem vontade, ele seguiu o amigo dele. Escutou a palestra, a explanação, escutou a prece e com pouco interesse. Quando estava saindo da casa, um benfeitor amigo pegou a mão de um médium e escreveu a seguinte mensagem para aquele irmão: a vingança real vem de Deus. Ninguém precisa se vingar. Mesmo ferido, serve e perdoa. A correção do ofensor pode ser amanhã. Aquela mensagem tocou profundo no coração daquele irmão e ele ficou refletindo, pensando sobre as suas atitudes, sobre a vingança. Mas mesmo assim ele não se desarmou, continuou armado com aquele sentimento ainda de vingança na sua mente. No dia seguinte, ele, indo para o trabalho, ficou frente a frente com seu algoz. Pensou sobre aquela mensagem, refletiu e resolveu, naquele dia, seguir para o trabalho. E aquela atitude, aquela ação de encontrar com seu algoz durou 7 dias. Durante 7 dias aconteceu a mesma história. O mesmo caminho, o mesmo encontro. E por 7 vezes ele conseguiu refletir sobre a mensagem e não agiu, não vingou-se. Passado alguns dias, ele estava indo para o trabalho novamente, ele viu um cortejo fúnebre. Pessoas carregando um caixão para o enterro. Não procurou saber quem era, porque para ele não queria saber quem havia desencarnado. Mas logo depois ficou sabendo pelos seus amigos que aquele que havia sido enterrado era o seu algoz, que na noite anterior havia sido picado por um escorpião. Esse rapaz da história, ele teve a oportunidade de colocar os ensinamentos de Cristo que ele recebeu naquele dia, naquela casa espírita, e não se vingou. Ele não adquiriu mais um débito com a consciência cósmica. E nós aqui estamos hoje, recebendo os ensinamentos e passamos por várias dificuldades durante o nosso dia a dia e que nós temos a oportunidade de colocar em prática. Eu acredito que todos nós, ao sermos ofendidos, já arquitetamos alguma vingança. E creio e acredito que não tenha sido concluída. Mas nós temos a oportunidade dos ensinamentos no nosso dia a dia. Nós estamos no mundo de provas e expiações, então aqui nós seremos testados diariamente. E aqueles que estão em busca da transformação, acreditem, será mais difícil. Não será mais fácil, pelo contrário. Porque quanto mais você vai contra o mundo, mais as pessoas vão contra você. Mas nós temos que ter o firme propósito de continuar a seguir os ensinamentos de Cristo. É fácil? Não é. Mas não é impossível. E para finalizar, eu trago um exemplo de um homem, de uma pessoa que passou no nosso planeta, que é muito querido pela nossa casa, que nasceu na região da Úmbria, na Itália. Foi conhecido como Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele soube, em todos os momentos, o que Jesus quis dizer
sobre apresentar a outra face. Francisco de Assis viveu um hino de paz e deixou imortalizada em sua oração a exemplificação de seguir este ensino de Jesus sobre apresentar outra face, que é a oração de São Francisco, onde ele diz que: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Toda a oração de São Francisco é uma prova de que sempre há um lado de uma face e a outra que você pode ser apresentada. E ele nos mostra que, por todas as dificuldades que surgirem em nossa vida, se nós colocarmos os ensinamentos de Jesus Cristo em toda a sua verdade, tudo aquilo que nós aprendemos, colocar em prática, nada que surgir em nossa caminhada será difícil. Nós teremos soluções para tudo, e nosso irmão Geraldo sempre fala, né? Se não tiver solução, solucionado já está. Então, que nós possamos seguir os exemplos de Francisco de Assis, lembrar de Jesus nos momentos que nós formos ofendidos ou no momento de um desequilíbrio, né? Para que nós possamos um dia encontrar o equilíbrio, a paz, a harmonia em nós. Amém? Amém. Chuvinha de luz para ela, tem que ter muito coragem para falar do Evangelho, né? E, aproveitando a oração de São Francisco, ele diz que é dando que se recebe, né? Tudo que nós doamos, nós recebemos. É perdoando que nós somos perdoados. Quando nós falamos perdoando que se é perdoado, fica no sentido relativo, abstrato. Agora, vamos aprofundar um pouquinho nessa citação? A falta de perdão é uma energia que ela está condicionando nossa alma, nosso espírito. A alma quando encarnada, espírito depois que desencarnarmos. É a mesma. Alma e espírito é a mesma, é a designação para a mesma coisa. Só a diferença é que a alma é o espírito e quando está nesse corpo. Quando ele sai desse corpo, o corpo vai ser cremado ou para debaixo da terra e a alma volta a ser o espírito, né? Sem as vestes físicas. Então, essa memória emocional é uma energia da falta do perdão que movimenta as forças trevosas do submundo. Submundo material e submundo astral. Então ela não tem fim. Atrai aquilo que se assemelha. Então não é um bom negócio não perdoar. Aquele que gosta de investir e prosperar, então invista em si próprio, através do perdão. Porque o perdão, olha só, é perdoando que se é perdoado. O perdão, ele não pode ser uma energia só materializada ou de palavra. Ele tem que ser uma concretização de fato. Então, se a ofensa, a agressão gerou esse fator negativo, só existe uma forma para que esse fator, essa causa negativa saia. Tem que ser uma causa positiva. Não é então falar, eu te perdoo. Não é.
é atitude. Atitude perseverante. Na história que a nossa irmã contou, então foram 7 dias tentado. Para quê? Para que movimentasse. E ele estava armado na história. Sempre que ele encontrava com outro, ele estava com um revólver. E ele não fez. Ele tinha coragem, capacidade e instrumento para fazer o revide. Não fez. Mas o outro estava com armazenado aquele fator energético. Então ele atraiu um fator energético igual, que foi o escorpião, que inoculou nele um veneno igual, porque a agressividade, a raiva e a falta de perdão, de qualquer maneira, vai matar o indivíduo. Mas era tanto que atraiu, então, um inseto que estava com a mesma condição de raiva e inoculou nele o veneno. Porque a raiva vai dar o câncer, vai dar a leucemia, vai dar parada cardíaca, vai dar conflitos no sistema nervoso central, vai dar perturbação mental. Eu vivo em aprendizado disso nos últimos 30 anos. A raiva traz espíritos violentos do baixo mundo, do submundo astral, que vivem em conúbio. Então, assim, cria-se um processo tremendo de dor e sofrimento naquele que não transforma-se. E, para culminar a grandeza, Francisco disse, é amando que se é amado. Então, aquele que perdoa é perdoado, e aquele que perdoa, ele aprende a amar. E quando ele aprende a amar, ele é amado. E aí vem a parte mais extraordinária dessa mensagem de Francisco. Olha que mensagem, e é morrendo. Então morre-se o homem velho, o homem materializado, o homem em sofrimento, o homem aprisionado, o homem do submundo astral dentro da sua própria constituição, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E ele passa a encontrar a vida eterna, então, ainda em corpo físico. Compreende isso? Foi isso que Sócrates falou. Foi isso que Elias exemplificou. Foi isso que Jesus Cristo exemplificou. Os apóstolos exemplificaram. Foi isso que Francisco de Assis vivenciou e nos concretizou essas verdades. Amando que se é amado e morrendo que se vive. Morre-se o homem velho, renasce-se o ser espiritualizado. Morre-se o homem materializado, cheio de ódio, de mágoa, da memória emocional perversa e negativa, que cria só conflitos de vinganças nos mínimos detalhes. Os acontecimentos mínimos da vida, não estou falando vingança de retirar um revólver e atirar no outro, não. A vingança de falar mal, a vingança de prejudicar, a vingança, né? Eu já morei perto de vizinhos que eram muito perversos, e eles, até essa semana agora, estavam contando para o Hélio ali, né? O vizinho jogava o lixo dele no meu quintal, e eu, pela minha hombridade do passado, que eu sou ainda do homem não levar desaforo para casa, dava vontade de ir lá e dar um cacete bem dado nele, mas eu ia lá, matava o homem dentro de mim, engolia aquilo, sabe, mas, meu Pai do céu, eu chego a explodir, sabe, eu virava um gigante, meu espírito custava caber dentro do corpo, já me dava vontade era de derrubar o muro dele e pegar ele pela garganta e jogar lá fora. Mas não, eu ia lá, pegava o lixo, ensacava e colocava lá fora. Não foi uma vez, foram muitas vezes. E aí
encontrei com esse homem agora, mostrei para o Wellington, falei, olha aí, Wellington, tarja preta, esquizofrenia, depressão profunda, não consegue nem falar direito, anda como se fosse um robô, em um processo que dá pena, Está compreendendo isso? Aí eu falei assim, obrigado, Senhor, por aquela decisão. É perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, é morrendo. Então eu morri aquelas coisas ruins, apesar que elas estavam dentro de mim, que eu tinha vontade de fazer, e tinha coragem, e tinha capacidade, mas morreu e renasci, o ser espiritualizado. Então, 20 anos depois, eu estou mais jovem do que eu estava há 20 anos atrás, e o homem, 40 anos a mais, parecendo um idoso, muito idoso, mas ele não passa de 55 anos de idade. Está compreendendo isso? Então é muito importante, muito importante. Eu conto esses casos, não é por vaidade, eu conto pedaços da minha vida, não é por vaidade, não, é porque eu vivi essa grandeza de ensinamento de Jesus. Não sou exemplo para ninguém, sempre eu falo, não sou exemplo, segue Cristo, mas eu vivi isso aí e vi os resultados, estou vendo o resultado. Falar Francisco de Assis, do ano de 1218, ficou longe. Precisamos falar, mas falar daquilo, fala da tua vida. Olha para você, olha nos reflexos da sua imagem, olha as atitudes, olha seu pensamento, olha seu sentimento e olha o resultado. Aí é o que nós provamos como fato. Porque agora que você está vivendo, Francisco de Assis deixou o exemplo, nós precisamos concretizar essas verdades. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Mata um homem velho, renasce. Você vai rir amanhã das tragédias que você mesmo armou para a sua vida. Você vai rir das ignorâncias, fala, meu Deus, mas como eu era bobo, por que eu gastei minha vida brigando com isso? Por que eu perdi tantas coisas tentando conquistar coisas que não eram minhas? E eu perdi a mim mesmo. Aí Jesus, lembramos de Jesus, que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a si próprio? Que adianta? Lembre, vou fazer uma pergunta para você. Que adianta você transformar situações emocionais, abstratas, que não existem, em situações materiais? Uma pessoa faz uma ofensa a você, você fica com ódio, desce para o coração, arquiteta uma vingança e transforma ela em atitude material. Você está aí lascado, manchado, aprisionado. E sem contar, quando fala aprisionado, que nenhuma vírgula fica fora das leis de Deus, da frase das leis de Deus. Tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos e falamos, nós vamos sentir em nós os efeitos concretos de tudo. Só assim existe o processo evolutivo. Por isso, morrendo é que se vive para a vida eterna. Pergunte para você, vale a pena eu sentir em mim tudo isso que eu estou fazendo com a outra pessoa? Aí vai dar uma boa freada nas atitudes, nos pensamentos e nos sentimentos. Fala assim, quando eu aprendi isso, entendi, eu pensei assim, rapaz, quando eu trabalho, ganho dividendos, eu pego e guardo um pouco para os momentos difíceis, né?
e vive a vida. Agora, você já imaginou, você fala assim, eu vou fazer uma poupança espiritual. Então, tudo que eu fazer os outros eu vou receber? Então, vou fazer só coisas boas. Mesmo que eles façam coisas ruins, eu farei coisa boa. Então, se eu não recebo na hora, mas aquilo lá ficou armazenado na caderneta de poupança da consciência cósmica de Deus. E se ele falou que tudo que nós fazemos devolve a nós mesmos, então eu estou começando a ter já lá uns R$3 lá, né? Uns R$2 lá, né? Na poupança. Olha aí. Você está entendendo? Isso é caridade egoística. Deus perdoa. É igual a mentira de Deus, né? Deus perdoa aquelas mentiras. Você olha para uma pessoa e você fala, ela está feia. Mas você fala, está tão linda hoje. Essa é a mentira de Deus. Você olha para a pessoa, né? Vou contar a mentira que Chico fez. Chico visitou uma mulher. Aí a mulher estava ruim. Aí Chico conversou com ela, a mulher deu uma melhoradinha, né? Aí a família, como que ela está? Nossa, ela está ótima. Ela melhorou? Melhorou 100%. No outro dia a mulher morreu. É a mentira de Deus. Você está entendendo? Eu conheci uma família, eles eram espiritualistas. Aí o marido precisava fazer uma cirurgia. E a mulher, o filho, invocou os espíritos, incorporou, perguntou para o espírito, meu marido, você vai fazer uma cirurgia? Ele tem que fazer. A mulher incorporava um espírito de homem, ela falava grosso, né? Coisa que na época eu não entendia de jeito nenhum. A mulher tem que falar fino, né? Homem tem que falar grosso. Aí, até para mim receber espírito de mulher, eu tinha dificuldade muito grande, né? Porque eu ia falar grosso, né? Então, beleza. Aí, mas a cirurgia vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo sim, pode, tranquilo. Então ele pode fazer a cirurgia, ele pode como ele precisa fazer essa cirurgia. E eles invocou lá, não é? Uma par de vezes esse espírito, e todas as respostas que o espírito deu era que era para fazer a cirurgia, que a cirurgia ia dar tudo certo, e que o homem ia melhorar. Fez a cirurgia, o homem morreu. É a mentirinha de Deus. Você está entendendo? O homem morreu. Melhorou, porque saiu do corpo físico, desse escafandro, e ganhou a liberdade espiritual. Sob a condição da família, o espírito errou. Ele largou de ser espiritualista na hora. Fechou o terreiro que tinha e acabou. Né? Falou assim, não queremos mais esse espírito comunicar conosco, né? Você está entendendo isso aí? Só porque interpretou da forma egoística e material. Então assim, faça essa mentirinha, essa atitude egoística também. Fala, tudo que eu fizer reverterá para mim mesmo. Então a partir de agora eu só vou fazer o bem aos outros, vou perdoar. Neguinho quer obrigar a me dar 1000 passos, eu dou 2000. Me xinga, eu elogio. Fala mal de mim, eu falo bem, né? Arranca um pouco do que é meu, eu dou mais um pouco para ele. Tá entendendo? Pronto. Compreende aí? O tempo vai te trazer as respostas. Assim como a atitude, ao contrário, também te trará as respostas. Jogou o lixo dentro do seu quintal? Pega o lixo, põe na saco, põe na folha. Logo o coletor vai passar e levar. E acabou ali aquela intriga. Acabou ali. Do seu lado. Do outro lado, não. Porque ele terá que receber tudo aquilo que ele doou. Se ele doou lixo, ele vai receber um lixo tóxico dentro de seu corpo e de sua alma. É da lei de Deus. É só esperar o tempo responde. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Então vamos fechar nossos olhos.
agradecer a Deus por essa noite maravilhosa, por esta casa espírita que nos acolhe, não pergunta de onde viemos e nem como viemos, apenas oferece-nos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é esta paz que nós sentimos em nossa alma, e é esta paz que reflete-se em cada célula da organização material do nosso corpo físico, e que esta paz possa regenerar nosso corpo, nossas células, concedendo-nos o vigor físico, o equilíbrio orgânico e também, assim, a paz espiritual. Obrigado, Senhor, pela decisão que nós tivemos de vir buscar o teu banquete de luz através do Evangelho nesta casa. Pelos anjos, amigos e mentores que nos aconselharam, por aqueles que nos convidaram. Obrigado, Senhor. Pedimos perdão pelas fragilidades e ignorância de nossa alma, ainda aprisionada, Senhor, à matéria, ao egoísmo, ao orgulho, às presunções, Senhor. Queremos, Senhor, de alguma forma, sermos merecedores destas mensagens de amor e luz. Retornaremos, Senhor, aos nossos convívios diários, que possamos levar o reflexo da Tua imagem no brilho dos nossos olhos, na brandura das nossas palavras e na transformação, Senhor, das energias do nosso coração. E assim, nossas mãos serão, Senhor, a extensão deste amor na caridade e acariciando a todos, Senhor. Obrigado, Jesus. Fique em nós e em Tuas mãos nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que assim seja. Agradeço do fundo de minha alma a presença de todos. Ficamos muito honrados com a tua visita. Peço perdão por mim, pela minha irmã Alexandra, que ministrou o Evangelho. Se dissemos alguma palavra que ofendeu ou feriu o seu coração, rogamos que as bênçãos de Jesus Cristo possam te iluminar e acompanhar. Agora serão chamados para o passe. Fique na paz de Jesus.